Meus irmãos, na história do pensamento, existem muitas visões diferentes sobre o que é o medo. Esse medo que os apóstolos sentiram, o medo que nos atinge em vários momentos da vida. Na filosofia grega, Aristóteles entendia o medo como uma expectativa do mal. Então, eu imagino que algo ruim vai acontecer, eu acabo esperando que algo ruim vai acontecer de modo eminente, e aquilo me gera uma preocupação. Então Aristóteles entende o mal, o medo, como uma expectativa de algo ruim que vai acontecer em breve. Então eu me estremeço, porque algo ruim está perto, algo ruim está chegando até mim, e isso me desnorteia, me tira do centro. Já na filosofia medieval, Agostinho de Hipona considera que o medo está ligado ao amor, aos afetos, aos apegos. Eu tenho medo de perder aquilo que eu amo. Aquilo que não é importante para mim, eu não tenho medo nenhum. Aquilo que não é importante, se eu tenho ou se eu não tenho, tanto faz. Se é meu, se não é, tanto faz. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, é indiferente. Agora, aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho apego, isso me gera medo. Porque eu gosto tanto, eu quero tanto, eu amo tanto, que eu não consigo imaginar viver sem. Então, o medo é uma expectativa de risco e também revela aquilo que eu amo. É curioso porque no final da Idade Média, São Tomás de Aquino diz que o medo pressupõe também uma esperança. Estranho, né? Poxa, o medo não é a perda, como é que pode ser a esperança também? O medo pressupõe esperança porque eu só tenho medo de perder aquilo que eu espero conservar, né? Então, como eu espero conservar, eu espero preservar algo, e o medo é o risco de não conseguir preservar. Então, todo medo também pressupõe uma esperança. Eu tenho medo de perder e eu espero muito manter. Então, o medo revela três coisas: o mal iminente, aquilo que eu amo e aquilo que eu quero preservar. Eis então que chegamos no evangelho de hoje. A cena bíblica é a seguinte: os discípulos estão de madrugada num barco. Imagine aquela época sem iluminação, né? Uma escuridão quase total, iluminado ali pela lua, pelas estrelas, e eles veem alguém andando em cima da água. De imediato sentem o medo aristotélico, né? É um fantasma, um medo iminente, algo ruim vai acontecer, porque é um fantasma vindo até nós. E Jesus responde algo que muda tudo. Ele diz: não tenhais medo, sou eu. Essa não é a única passagem bíblica em que Jesus diz isso. Jesus diz isso em vários outros momentos. Na ressurreição, Lucas capítulo 24, quando Jesus encontra os discípulos, ele chega na sinagoga, ele chega até os discípulos, diz: a paz esteja convosco, e assim narra Lucas. Vejam que interessante. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Então Jesus lhes disse: por que estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Então Jesus acalma os discípulos no mar, dizendo: sou eu que estou aqui. Jesus acalma os discípulos após a ressurreição. Eles pensam de novo que é um fantasma. Jesus disse: sou eu que estou aqui. Você não tem por que ter medo, porque sou eu que estou aqui. Outro momento em que isso acontece é no Apocalipse. João começa o primeiro livro do Apocalipse dizendo que teve uma revelação,
uma visão de Cristo glorioso, Jesus em sua mais perfeita glória, e assim diz João: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse-me: não tenhas medo, sou eu. Todas as vezes que Jesus encara alguém que está com medo de algo ruim acontecer, ele diz a mesma coisa: não tenhas medo, sou eu que estou aqui. Repare, Jesus não despreza o medo. Ele não diz: fica tranquilo, isso aí não é nada. Ele não diz: você está exagerando. Ele não diz: que bobagem. Ele não diz: não é possível, eu já expliquei 10 vezes. Não, ele diz: não tenhas medo, sou eu. E assim que Jesus se revela, as coisas se acalmam. Os discípulos se acalmam, se encontram, o coração repousa. E hoje, mais uma vez, Jesus diz: não tenhas medo, sou eu que estou aqui. Em 2022, o Papa Bento XVI escreveu uma carta. Faltava um ano para sua morte. Ele já era, àquela altura, o Papa mais idoso da história. Nenhum Papa viveu tanto quanto o Papa Bento XVI, que faleceu com 95 anos. Na época, com 94, com 22, ele escreveu uma curtinha carta, refletindo sobre alguns momentos difíceis da sua vida passada. Veja, preste muita atenção nas palavras do Papa. Veja o que ele diz: muito em breve, eu me encontrarei diante do último juiz da minha vida. Veja, ele já sabe que a morte está chegando. Embora, ao olhar para a minha longa vida, eu possa ter tanto motivo de espanto e de medo, eu estou com a alma feliz, porque confio que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas ao mesmo tempo o amigo e irmão que já sofreu as minhas insuficiências. E por esse motivo, enquanto juiz, ele é ao mesmo tempo o meu advogado. Vamos dar uma pausa aqui. Veja, ao olhar para a minha vida, eu tenho muitos motivos. A morte está chegando, eu sei que ela está chegando, e por causa disso eu vou me encontrar com o Senhor. Eu olho para o meu passado e eu vejo muitos motivos para ter medo. Imagina, meus irmãos, se o Papa olha para o passado e tem motivos para ter medo, imagine eu e você, né? Réis mortais, né? Imagine eu e você. E ele diz: motivo de espanto e de medo. Espanto não é só um arrependimento pequeno. Eu tenho motivos para me espantar, porque eu vou me encontrar com Deus e tudo ficará às claras, nada ficará oculto, e eu tenho motivos para me espantar. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse juiz também é meu advogado, porque ele é meu amigo. Então, como amigo, ele sabe as misérias que eu cometi, ele sabe o porquê que eu cometi, e ele me perdoa. Assim continua o Papa: ser cristão me dá a amizade com o juiz da minha vida, e me permite atravessar com confiança a porta escura da morte. E assim termina o Papa. Essa foi a sua última carta. Depois disso ele não escreveu nada mais. A propósito, me retorna continuamente no meu pensamento aquilo que João conta no início do Apocalipse. Ele vê o Filho do Homem
em toda a sua grandeza e cai como morto aos seus pés. Mas Deus, colocando sobre ele a mão direita, lhe diz: não tenhas medo, sou eu. Essas foram as últimas palavras escritas do Papa Bento XVI. Não tenhas medo, sou eu. Mesmo com motivo para temer, mesmo com motivo para se espantar, mesmo com motivo para dizer: o que eu vou fazer quando tudo se revelar diante de Deus? Não tenhas medo, sou eu. O juiz, mas também o advogado. Vou te contar uma história. Tinha um carpinteiro nos interiores da vida, famoso por construir pontes de madeira para atravessar rios pequenos. Certo dia, ele estava com um filho, criança, pela mata. Quando veio uma forte chuva, o rio começou a encher demais. E o rio foi se enchendo, a ponto de quase esconder a ponte, quase transbordar para cima da ponte. O pai então pegou a mão do menino e disse: meu filho, a gente precisa ir embora agora, precisamos atravessar essa ponte e ir para o outro lado onde está a nossa casa. O menino então fica com muito medo, segura a mão do pai e eles começam a atravessar a ponte. Lá no meio, o menino se tremendo todo diz: pai, a ponte vai cair, as águas estão batendo, o vento é muito forte, essa ponte não vai aguentar. E o pai diz: meu filho, vai sim, vamos continuar atravessando, não precisa ter medo. Eles continuam andando, vai andando, lá pela metade mais para frente o menino de novo: pai, essa ponte não vai aguentar, ela vai cair. E o pai: meu filho, não vai, continua andando. Pela terceira vez o menino fala: pai, não tem condição, está balançando muito, a ponte vai cair. E o pai diz: meu filho, não vai. Então a criança pergunta: como que você sabe que não vai cair? E o pai responde: porque fui eu que construí, eu sei o que ela aguenta e o que ela não aguenta, fui eu que fiz, meu filho, então confia, se eu estou dizendo que não vai cair, não vai cair. E eles terminam a travessia, e ali o menino percebe algo que nós temos que perceber diante de Deus. Quando o Senhor diz: não tenhais medo, é como se Ele estivesse dizendo: meu filho, fui eu que fiz, fui eu que deixei acontecer, fui eu que quis assim, fui eu que te fiz, fui eu que te criei, fui eu que coloquei a missão, fui eu que disse para você: compra um dinheiro sem terreno e constrói uma igreja, fui eu que fiz. Se eu que fiz, confia, a construção é minha, não é sua. O seu papel é segurar na minha mão e não ter medo, sou eu. Não tenhas medo, sou eu. Fui eu que construí, fui eu que estive aqui desde o começo, fui eu que plantei no teu coração esse sonho, não foi você. Essa ideia não veio do nada. Esse teu medo é natural, e ele talvez tenha até motivo mesmo de existir, talvez seja mesmo um risco iminente que nós corremos o tempo inteiro, mas o Senhor diz mais uma vez: essa é a única resposta de Cristo para os nossos medos. Ele não diz outra coisa, ele sempre diz: não tenhas medo, sou eu. Que hoje, meus irmãos, nessa celebração nós tenhamos mais uma vez essa certeza, que se o Senhor confiou, se o Senhor permitiu, se o Senhor nos trouxe até aqui, independente do que aconteça e do que esteja acontecendo, Ele mais uma vez nos pede para confiar. Entregue a Ele sem medo, porque se Ele fez, Ele honrará tudo aquilo que saiu do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.